Hoje em dia, a franquia Velozes e Furiosos vive uma dualidade. Continua enchendo salas de cinema e não à toa é a quinta maior franquia da história do cinema e a segunda maior original, tendo arrecadado mais de 5,14 bilhões até hoje. Mas ao mesmo tempo virou meme com a piadinha da família e exageros dignos das maiores loucuras sci-fi, fazendo os filmes mais recentes perderem o impacto cultural. Fato é que a partir do quinto filme, a franquia foi cada vez mais saindo das corridas e carros e se tornando filmes de ação megalomaníacos. Mas as ruas jamais vão esquecer o que era essa franquia nos anos 2000, moldando uma geração no gosto musical, passando do rock no metal ao hip hop da Flórida, até a influência japonesa, moldando também o gosto por carros estilosos e rápidos, onde cada um expressa sua personalidade em 4 rodas atrás do volante, onde redefinimos o que significa família, além de aprender que o respeito é mais importante que ganhar. But if I win, I take the cash and I take the respect. To some people that's more important. Vem comigo que vai valer a pena, que hoje a gente vai relembrar e falar do impacto de Velozes e Furiosos, mais especificamente do 1 até o 3. Para entender o impacto da franquia, é preciso voltar um pouco e saber como ela surgiu. Além da cultura de corridas ilegais que existia e existe até hoje, Velozes e Furiosos se baseou bastante no artigo Racer X, da revista Vibe Magazine, que contava a história de Rafael Esteves, um piloto da República Dominicana. Isso me lembra um certo protagonista careca com raízes da República Dominicana. Family, 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 family. E embora a parte feia, que seria o crime e as disputas mortais, ficassem de fora desse artigo, Velozes e Furiosos soube muito bem adaptar como isso era meio que intrínseco às corridas de rua. Seja a disputa de áreas no primeiro filme, ou o roubo de caminhões, seja o envolvimento do narcotráfico no segundo, ou o Justin Timberlake do Japão que trazia a Yakuza pro bagulho. You know who I am, boy? Yeah. You like the Justin Timberlake of Japan, right? Mas algo muito foda que a franquia costumava fazer era botar pra resolver tudo isso em 4 rodas, entregando as melhores cenas de corrida que você vai ver na sua vida. Velozes e Furiosos pegava tudo aquilo de real das corridas de rua, acrescentava a parte mágica que a gente criava na mente e entregava o suprassumo do que era a ação sobre rodas. E aqui, meus amigos, é por onde começamos a falar sobre como a franquia impactou tanto. Cada cena de corrida te emergia em adrenalina e fazia você não desgrudar os olhos da tela. A sensação de velocidade, as cenas de nitro passando por dentro das engrenagens do carro e o mais importante e impressionante de tudo isso, a forma com que cada piloto personalizava e conduzia seu carro revelava não só seu gosto por carros, como o Toretto com muscle cars americanos e seu clássico Dodge Charger 70, ou Brian com a tecnologia japonesa no Skyline, mas também refletia a personalidade de cada um. Ou tu vai me dizer que esse Eclipse Spider aqui não reflete perfeitamente o jeito de chamar a atenção do Roman Pierce, ou que esse Mazda RX-7 não comunica a calma e agilidade do Ram. Mas não só falando dos personagens principais, os secundários também tinham muita personalidade refletida nos carros. Esse mano aqui do segundo filme, por exemplo, que exalava falsa confiança, mas dirigia cheio de medo. A Suki, que ama toda essa adrenalina e diversão, e o carro dela reflete esse sentimento de gostar de fazer parte dessa cultura. Cada um desses traços de personalidade dos seus pilotos espelhados na estética e na forma de dirigir de cada um. Pode procurar qualquer filme que fez algo parecido na história, não tem. Alinhada a essa fusão dos carros com seus pilotos, a trilha sonora da franquia, sem ficar presa a um só gênero musical e com os lugares onde se passavam os filmes sempre sendo diferentes, sempre trouxe um encaixe perfeito, representando maravilhosamente bem seus filmes. O primeiro é o mais cru, mais direto ao ponto e violento, digamos assim, onde a história se passa muito no entorno da família Toretto e como aquilo atraía o Brian. E temos a presença de bandas como Limp Bizkit e Saliva. O segundo é o mais absurdo e espalhafatoso, com os protagonistas fazendo improvisações e planos mirabolantes, além de ser o filme que até hoje mais rendeu meme pra franquia. Conhece assento ejetável? É o botãozinho do capeta!
E conta com Ludacris não só atuando, mas também na trilha sonora trazendo aquela vibe de Miami e rap do sul dos Estados Unidos como ninguém. E o terceiro é o que tentou ser mais profundo, desde os conflitos do Sean, que era um jovem imigrante no Japão que sempre estava causando problemas, típico adolescente problemático, até os ensinamentos que o Han tentava passar para ele. E a trilha sonora do 3 flutuava muito bem nesse tom introspectivo, ao mesmo tempo que tinha músicas agitadas que representavam a adrenalina do mundo do drift. Além de ser o que melhor equilibrou emoção e ação, o 3 é visualmente o mais lindo da franquia. Desafio em Tóquio é o GOAT. Thank you for providing us with the direct port nitrous injection, 4-core intercoolers, and ball bearing turbos, and titanium valve springs. E o último, mas principal trunfo da franquia é como eles mudaram a definição de família para uma geração inteira. No lugar onde aconteciam as corridas era sempre recheado de gente e, mais importante, recheado de gente diferente, dando aquela impressão, passando aquela mensagem de que não importa como ou quem você é, a cultura das ruas e das corridas iria te abraçar se você fosse respeitoso. E mais impactante ainda, seja na amizade do Brian que largou a polícia deixando o Toretto fugir, I owe you a 10-second car. seja o Roman entendendo que não podia botar a culpa dos seus erros passados no Brian, On me, Mr. Roman Pierce. Wildin' out, crazy, man. No one can tell me nothing. Riding solo. Yeah, well, not anymore. ou seja o Sean assumindo e resolvendo um conflito com a Yakuza depois de perder seu melhor amigo. I can't. Sean, I'm your father. I'm responsible for your well-being. And I'm responsible for my mess. I gotta do this. Can you understand that? A franquia ensinou pra gente que família nem sempre é sangue, mas sim quem te abraça e te respeita nos seus piores momentos e quem pula na bala por você. Vocês podem não concordar em tudo, mas no final querem o melhor um pro outro. E assim que Velozes e Furiosos influenciou uma geração inteira, no gosto por carros, velocidade e adrenalina, no gosto musical e estético que influenciou em como a gente se expressa nas nossas vivências, até chegar em como provavelmente sem planos e nem consciência disso, mostraram pra gente que a definição de família poderia ser diferente. De Los Angeles em tons pastéis, por Miami em cores quentes, até o Japão em neon que brilha nas noites de Tóquio. Estética, visual e, por que não, filosoficamente, Velozes e Furiosos foi uma franquia beirando a perfeição do 1 até o 3. Não porque revolucionou o cinema ou ganhou dezenas de prêmios, mas porque soube como abordar e representar uma cultura ao ponto que virou referência dentro da própria. É só ver em eventos de carros quantos carros são inspirados na franquia ou quantos jogos que abordam corridas de rua beberam dessa fonte. E como esses filmes e esses momentos ainda vivem em grande parte de nós. Seja os memes, seja escutar uma música e dar vontade de assistir, seja relembrar de alguns ensinamentos. Look at all those people down there. They follow the rules for what? They're letting fear lead them. What happens if they don't? Life's simple. You make choices and you don't look back. Velozes e Furiosos não tenta ser profundo, não tenta ficar deixando reflexões na sua cara o tempo todo e nem precisa disso. A forma natural como a franquia abordava os temas de família, de vencer, de ganhar respeito, de resolver conflitos e o amor por aquela cultura que estava sendo retratada eram suficientes para criar camadas que talvez nem os responsáveis por criar os filmes tinham noção na época. E foi exatamente isso que a franquia foi perdendo ao longo dos anos. Continuam sendo filmes divertidos, mas longe de ter o impacto cultural que os 3 primeiros tiveram, sendo que eles são um dos maiores hood classics já vistos, os famosos clássicos das ruas. E as ruas jamais esquecerão o que essa franquia foi. I got nothing but time. You ready, kid?